Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou estar falando aqui sobre parapsicologia. Quero me apresentar, sou o Dr. Rafael, sou médico, entusiasta também da área da saúde, tanto física quanto mental. É um bem-estar físico e mental a saúde, é lógico. Falando aqui da parapsicologia, da onde veio esse termo? Esse termo foi inventado mais ou menos ali no ano de 1850 a 1853 e está relacionado àquele movimento moderno também do espiritismo, que as pessoas tiveram um pouco mais de liberdade e começaram a estudar. Nessa época também tinha aquele fenômeno das cadeiras dançantes que colocavam as pessoas, os médiums diziam que conversavam com espíritos. Todo foi se desenvolvendo uma filosofia e também uma religião, várias pseudo-religiões também nessa época. Claro que respeitando todas essas religiões ou filosofias, quem sou eu para dizer que alguém está errado, né? E dentro dessa parapsicologia começou a ser estudado os processos da metafísica, né? O que é metafísica? Fenômenos que o ser humano não consegue entender. Mas vamos lá, vou te ajudar aqui também a dizer um problema, resolver também para mim, para você também. Por exemplo, a retrocognição. Retro quer dizer do passado, né? Cognição, a nossa consciência. Uma das hipóteses também que eu pensei, que eu estudei um pouco, claro que todo mundo já pensou várias ideias, mas ainda não é colocado em prática no método científico. Mas vamos falar da retrocognição. Retrocognição é, por exemplo, assim, eu já ter o conhecimento ou uma habilidade intrínseca ou nata comigo mesmo, que eu tenha certeza que esse conhecimento já nasceu comigo. Então pode estar relacionado à questão genética. Como assim a questão genética desse meu conhecimento, dessa minha habilidade que já nasceu comigo? Porque veja, eu sou 23 cromossomos do meu pai e 23 cromossomos da minha mãe. Isso é um embaralhado, um emaranhado de trocas de informações genéticas. Então pode ser lá que o meu avô, o meu bisavô ou um outro antepassado meu tenha ter desenvolvido essa habilidade, que essa habilidade passou para mim. Por exemplo, lá famílias que a maioria são bons em matemática poderiam ser estudados e visto isso. Há famílias onde tem belos escritores, magníficos escritores, assim, também deveriam ser estudados, mas não é certeza. Tem que ser muito bem feito um método científico para ver isso. Muitas vezes até a pessoa fala assim: eu fiz uma regressão e descobri que eu era marceneiro lá no passado. Pode até ser, mas pode ter tido um marceneiro e esse conhecimento, essa paixão por madeira ter passado para ele de forma genética. Também tem doenças, né, que se diz síndromes, enfermidades, que também são passadas por gerações, que a genética também está envolvida. Mas claro, deveria de ser colocado um método científico muito sério para fazer essa investigação dessa retrocognição. Outra coisa também dessa retrocognição é a nossa questão do nosso subconsciente, que já está relacionado com o nosso consciente muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, no nosso subconsciente tem a ponta do iceberg, né? Que é o nosso consciente, e nosso subconsciente é todo o que está debaixo da água. Por exemplo, lá uma pirâmide, é só a ponta da pirâmide e o resto, toda a base, toda a questão seria o nosso subconsciente. O subconsciente, por exemplo, assim, eu tive um trauma, eu tive uma dor, isso vai ser passado tudo para o meu subconsciente, né? E eu vou poder acessar aquilo ali, mas não de forma que eu quero acessar. Pode ser até de uma forma também eu me concentrando, tentando acessar, ou se eu posso ter um surto acessando aquilo. E só que vai ficar, por exemplo, na minha memória, que esse subconsciente não é bem uma memória, mas como a gente funciona. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu estou fazendo uma comida na cozinha ali, fazendo um prato, eu estou totalmente concentrado fazendo aquela comida no fogão, tal, vendo os ingredientes, prestando atenção para não errar. Só que o meu cérebro ele está com a parte sensitiva ligada em tudo que está ao meu redor. O barulho lá do carro, de lá da porta, que se mexeu, tal, tudo, o cheiro.
né? Questões visuais, questões até sensitivas, diferente de pressão do ambiente, de temperatura, tudo isso o meu cérebro está regulando e está vendo. Então eu estou aprendendo constantemente e constantemente essas informações vão para o meu subconsciente. Só que eu não posso acessá-las muito. Mais ou menos ele que decide acessar, por exemplo, pessoas que acessam o subconsciente de forma rápida assim é considerado um surto, considerado até às vezes um problema mental. Quando a pessoa desencadeia, acessa esse subconsciente e entra, por exemplo, em transe, né? E seria uma pessoa que está surtando alguma coisa para acessar diretamente isso. Veja assim que tem pessoas, vou dar um outro exemplo, que por exemplo entra em transe e começa a falar inglês. Mas a pessoa nunca falou inglês, não tem conhecimento de inglês, nada. Mas ela foi bombardeada com inglês o tempo inteiro por propagandas, por filmes, por palavras, e isso vai entrando na pessoa. E se ela entrou em transe, ela vai começar a falar algumas palavras, alguma coisa que ela nem tem consciência, mas não tem a consciência real aqui, como essa que eu estou falando, mas estava ali no seu subconsciente, ela puxou esse conhecimento e colocou, né? Então seria essa retrocognição, esse estudo do subconsciente, né? Teria que fazer métodos, o método científico, reitero mais uma vez. A questão da telecinese também é complicada. Teve governos, aí se vocês pegarem vídeos também vão ver, tem uma russa lá chamada Nina Kolagina, que ela movimentava, era uma caixinha de acrílico assim, e ela conseguia, entrava em transe também, segundo ela, acessava também esse subconsciente, essas formas aí, e conseguia mexer os objetos que estavam dentro de uma caixinha de acrílico. Isso aí eu também não sei se é verdade ou não é. Teria que ser muito mais bem estudado esse fenômeno aí da metafísica do que esses outros que eu falei, da retrocognição e do subconsciente. Além de outras matérias também, essa metafísica, mas veja que é tudo, não é palpável isso. A gente se descobrir, pode ser palpável uma questão genética ali, você vai ter o gene, mas ele vai alterar todo de uma maneira imprevisível, de uma maneira individualizada. Então, pode ser sim colocado como ciência, sim, mas também tem que ser colocado até numa questão de metafísica, né? Por mais que eu sou médico assim, mas a gente tem que entender essas coisas. Entender também até a própria doença, cada pessoa vê a doença de uma maneira, né? Por exemplo, a pessoa que tem diabetes, tem determinados sinais e sintomas, expectativas, medos, tudo com a questão da diabetes, e outras também tem outros determinados sinais, sintomas, medos. Todas as pessoas com essa experiência da doença também é diferente, né? Então, por exemplo, essas pessoas que fumam assim, né? Tem pessoas que fumam, podem estar doentes, não estão nem aí, só querem tirar o catarro, como a gente falou, e outras são super preocupadas, querem parar de fumar, tal, que o tabagismo, né? Que quando se torna um tabagismo muito constante, né? Se torna até uma questão de vício, de dependência, né? Então, tudo é assim, tem que ser individualizado, todo ser humano é individual, e também essas questões da parapsicologia podem, acredito que são também individualizadas. As questões de retrocognição e também de acesso ao seu subconsciente. Eu não sei como que você acessa o seu, eu acesso o meu, as formas, ou mais, ou ter essa sensibilidade de eu acessar de um jeito, o outro lado, esses 8 bilhões de pessoas, mas que todo mundo tem. Eles falam, tem um outro sentido, um sexto sentido, sinto quando é o perigo, sinto quando é isso. Também tem razão, porque o seu cérebro, como eu havia falado antes, ele é multissensorial, ele está ligado o tempo inteiro a esse subconsciente para que você esteja bem, para que você tenha essa parte cognitiva, mas tudo até questões de pressões, temperaturas, tal, né? O que também não deve se fazer associação errôneas com outras coisas, né? Claro, me desculpem, me perdoem, mas colocar, até antigamente, tudo que não era explicado era colocado na mitologia, né? No misticismo, mitologia do fruto da imaginação humana, colocado, e não, esses fenômenos da metafísica, até como eu falei,
no meu consultório eu vejo direto também, tem esse entendimento de cada pessoa, esse entendimento do subconsciente também, e que muitas vezes também pode estar relacionado com a ansiedade, pode estar relacionado com a depressão, com outras coisas. Mas isso é um assunto tão amplo, também essa metafísica, esses fenômenos, essa parapsicologia, que até é um assunto para outros vídeos, né? É um assunto muito amplo, por isso que essa ciência deveria de ser tão estudada assim, né? Então, e para nós analisarmos bem, né? Entender um pouco mais do assunto, isso é um assunto que deve ser muito mais bem estudado, né? Tinha até no passado outros, até um padre espanhol, também não vou citar o nome dele, que ele escreveu livros sobre parapsicologia, mas claro, isso aqui talvez foi o grande X, o problema ou a coisa, que não deve se misturar a parapsicologia com a religião, né? E nem a parapsicologia com charlatanismo, com ilusionismo, com mágica, né? Não vou citar ali, mas ele era um religioso, né? Ele era um padre, né? Nada contra os padres, tá louco? Nada contra o pastor, contra médico, contra ninguém. Meu objetivo não é esse, mas ele ali alguns livros eu li também, mas é meio sem sentido, me perdoe assim, também por misturar essa questão da religião com a metafísica, certo? Colocar justamente um método científico ali. Claro que eu tenho a minha religião, você que está me assistindo tem a sua, outro lá, todo mundo essa ligação, né? E não tem nada de errado nisso, pelo contrário, isso é um estilo de vida saudável, alguma coisa, você ter uma ligação, isso é um método, até um apoio, né? Social, um apoio emocional para você, faz parte até do desenvolvimento humano, você adquirir tua espiritualidade, mas você misturar muitas vezes algo que é para ser tratado como ciência, como religião, misturou ali, não deu muito certo, na minha opinião, tal, me desculpem, né? Mas vamos ver, né, se daqui para frente, daqui a uns anos, ou até os próprios médicos, até as próprias pessoas profissionais de saúde, ou você mesmo na tua própria profissão, na tua própria vida, você pode resolver esse teu problema também, o meu problema, porque todo mundo é assim. É consciente, acessando o subconsciente. Querendo ou não, nós somos seres espirituais também, assim, que individuais, com pensamentos, com sensações, com níveis diferentes, não menor nem pior nunca, mas sensitivos diferentes, né? Tem pessoas mais visuais, mais ao toque, mais isso, enfim, toda essa maneira, tá certo? Muito obrigado por ter assistido aqui, espero que assistam outros vídeos aí que eu vou colocando, compartilhando um pouquinho desse meu conhecimento com vocês, tá certo? Muito obrigado, até logo.